Vamos lá, pessoal, iniciar o preparo do nosso delicioso bolo de morango gelado na travessa pelo recheio, o creme. Tenho a panela, fogo desligado, coloquei uma xícara de leite, medida de xícara 240 ml. Adiciono também uma colher de sopa de amido de milho, uma colher de sopa bem cheia. Misturo o amido de milho no leite para dissolvê-lo bem. Coloco 2 caixas de creme de leite, cada caixinha tem 200 gramas. Para deixar também bem gostosão o nosso recheio, coloco uma caixa de leite condensado ou latinha, pode ser 395 gramas. Também adiciono nesse nosso recheio hiper mega gostoso uma xícara de chá de leite em pó. E para finalizar aqui essa parte, vou colocar também aqui uma colher de sopa cheia de manteiga ou margarina, tá bom? Fogo médio, mexendo sempre, tá? Até começar a encorpar esse nosso creme que vamos adicionar no nosso delicioso, nessa maravilhosa receita de hoje. Bora mexer aqui até chegar no ponto que eu quero mostrar para vocês como que fica, ok? Ó, pessoal, engrossou aqui, eu peguei o fouet porque fica mais fácil para mexer, tá bom? Até para dissolver o leite em pó, o fouetzinho é uma mão na roda. Então, ó, engrossou, adiciono 350 gramas de chocolate branco. Eu usei um chocolate nobre, pode ser um chocolate fracionado da marca que você achar melhor, tá bom? Tem chocolate fracionado de boa marca no mercado. Aqui você mistura, vai misturando no fogo médio para baixo até dissolver completamente o chocolate. Dissolveu todo o chocolate aqui, eu vou reservar essa parte da receita. Enquanto está esfriando o nosso creme, vou fazer a massa do bolo. Aqui no refratário coloco uma xícara de leite, 4 ovos. Também adiciono uma xícara e meia de açúcar. E vou aqui misturar bem esses ingredientes. Mais uma vez, lembrando, a medida de xícara é a de 240 ml. Misturou tudo muito bem. Agora coloco uma colher de sopa de manteiga ou margarina, meia xícara de chá de óleo e tenho aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Esse creme de leite é o segredinho dessa massa, o toque especial que você está dando nessa massa, tá bom? Fica uma massa mais fofinha, uma massa mais úmida, bem saborosa. Misturo aqui tudo muito bem e vamos adicionar a farinha de trigo. São 3 xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento, que coloco aos poucos, tá bom? Com o auxílio do fouet, você vai misturando a farinha de trigo até obter uma massa lisinha, homogênea, ok, pessoal? O fouet ajuda muito nesse processo. E sempre coloque a farinha de trigo aos poucos, porque assim você evita de criar grumos na sua massa, ok? Feito isso, adicione uma xícara de chá de chocolate em pó. Eu estou utilizando o 50% cacau. Você pode utilizar o 50%, o 70% se você gostar, ou o 33%, 31% é o que eu recomendo para ter uma boa massa saborosa desse bolo que eu estou te ensinando a fazer. E você vai obter essa massa lisinha, maravilhosa. E agora vamos finalizar com uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E opcional, se você quiser colocar, uma colherzinha de chá de canela em pó, que vai dar um toque especial no sabor desse nosso bolo de chocolate. O forno eu já deixei ligado lá, deixa uns 10 minutinhos, 180 a 200 graus, tá bom? E também lembrando que essa massa você pode fazer bolo recheado com ela, bolo no pote, tá? Uma massa bem versátil, saborosa, que com certeza aí você pode salvar, que você vai fazer outros bolos com essa massa, tá bom? Então, ó, misturou bem,
forma untada com manteiga e polvilhada com chocolate em pó. O tamanho da forma fica na descrição do vídeo para você depois anotar aí no seu caderninho de receitas, tá bom? Então, eu passei a massa toda para cá, vou levar para assar em média de 35 a 45 minutos, dependendo aí do forno de cada um, 180 a 200 graus, tá bom? Enquanto o bolo assa, o meu recheio aqui, ó, já deu uma esfriada, eu deixei ele na geladeira, coberto com um paninho, com um plástico, tá bom? Para não criar aquela nata em cima. Vou passar para esse refratário. Então, vocês viram que o recheio vai ficar assim, tá, pessoal? Cremoso, molinho, porque é um bolo que eu quero fazer na travessa, que tenha essa consistência, que vai trazer muita umidade ao nosso bolo. Quer mais consistente, adiciona mais 1 ou 2 colheres de sopa de amido de milho e deixa esse creme apurar mais no fogo. Já fica a dica para vocês. Aqui eu tenho 2 caixinhas de morango picadinho. Cada caixinha tinha 250 gramas, tá bom? Então, ó, misturo aqui. E lembrando aqui que a quantidade também você pode colocar um pouquinho menos, tá? Ou se quiser até colocar mais, tá? Só cuidado para não exagerar muito. Mistura tudo muito bem. Aqui eu vou cobrir novamente com um plástico e reservar na geladeira enquanto o meu bolo está assando. Ó, bolo assado, o meu ficou uns 40 minutinhos. Deixei ele dar uma esfriadinha, tá bom? Vou passar a faquinha nas laterais, retirar aqui para vocês verem como ficou. Olha como que ele cresceu bem, tá, pessoal? É um bolo super gostoso, esse bolo de chocolate com creme de leite. Então, vamos lá, eu vou soltar aqui, ó. Ó, sai super fácil, tá, da forma. Deixa eu colocar o guardanapo para depois colocar a massa aqui em cima. Então, vamos lá. Aí, ó, soltou. Fica com essa casquinha que é por conta do chocolate que passei na assadeira. E eu vou dividir esse bolo no meio, tá bom? Então, divide o bolo no meio para nós fazermos a montagem dele. Aí você pode fazer na própria forma ou pode fazer num refratário à parte. Vai ficar aí do seu gosto, tá bom? A montagem onde você quer fazer. Eu coloquei nesse refratário de uma cortadinha só na aba. Fiz essa calda. Essa calda tem 6 colheres de leite condensado e 300 ml de leite, tá? E uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Você mistura tudo, tá pronto. Vai ficar na descrição do vídeo anotado a calda. Coloco metade da calda aqui. Tá joia? Ó, aqui ainda deu um pouquinho mais de calda. Coloquei metade, que era um bolo bem úmido, um bolo gelado bem úmido, com esse recheio bem cremoso, mesmo molinho, que vai dar todo o diferencial. Sem contar, pessoal, que esse recheio feito com chocolate é algo inexplicável. Não sei te explicar, só sei que é muito, muito bom mesmo, tá? E você vai espalhar ele. Quando você cortar, vai ficar aquele recheio derramando assim, super úmido. Coloco outro pedaço de massa aqui em cima. Coloco o restante da calda, tá? Ó, apertei bem. Coloco o restante da calda aqui. Depois disso, eu vou cobrir com um plástico. Eu vou deixar na geladeira de um dia para o outro, porque eu quero ele bem geladinho. Aí é você que decide o tempo que você quer deixar na geladeira, tá bom? Esse bolo na travessa, ele tem a duração, pessoal, no máximo de 2 dias, porque estamos usando morangos in natura, tá? Morango, vamos dizer assim, cru, numa linguagem simples, ok? Passado aqui um dia, de manhã aqui, estou finalizando e fiz essa ganache, tá bom? Estou fazendo, melhor dizendo, 300 gramas de chocolate, pode ser ao leite ou meio amargo, e tenho aqui 200 gramas de creme de leite. Então, eu derreti o chocolate no micro-ondas em 30 segundos, tá bom? E misturo com o creme de leite. Já tenho aqui a ganache que vamos colocar no nosso bolo. Se você quiser uma ganache menos doce, faz com chocolate meio amargo. Se você quiser um pouquinho mais doce, aí você pode fazer com chocolate ao leite. E você vai ter essa delícia aqui de ganache de chocolate,
que vamos agora aplicar nesse bolo gelado de travessa. Gente, façam esse bolo, pois ele é sensacional e eu tenho certeza, se você ama morango, você ama recheio de ninho com sabor de chocolate branco, você vai se apaixonar por essa receita. Então, ó, espalha bem esse chocolate aqui em cima. Olha que delícia, pessoal. Aí para fazer para o final de semana, sobremesa da família, uma sobremesa com morango, bolo de chocolate, é tudo de bom. Espalhei aqui, tem ó, essas raspinhas de chocolate que eu piquei, tá? Peguei a barra de chocolate, fui picando o chocolate com a faca mesmo e fui colocando o chocolate aqui nas laterais. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco, tá? E a decoração também vai ficar ao gosto do freguês, ao gosto seu. Vamos espalhando, olha que maravilha. E vai ficar assim, ó. Agora vai colocando os moranguinhos aqui. E aí, pessoal, é só decorar e cair no abraço e saborear essa deliciosa receita de morangos. Olha que show de bola, que lindo que ficou. Eu vou tirar esse moranguinho daqui porque eu vou cortar aqui desse lado, tá bom? É aquele bolo úmido, que você vai comer com todo o prazer do mundo e tenho certeza que vai amar. Eu já quero agradecer você que acompanhou essa receita até aqui. Se fizer, não se esqueça, manda foto, me marca lá, Instagram, canal Marcos Lima. E aqui na descrição do vídeo eu deixo várias receitas que você também pode estar vendo que eu tenho aqui no canal gravado, tá? Olha que maravilha de bolo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, com saúde, paz, muita alegria. E é claro que eu vou agora comer esse pedaço lindo, maravilhoso de bolo. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!